No começo desse ano a gente viu a internet em polvorosa com a posse do Trump. Ele dizendo muitas coisas aí, fazendo muitas promessas, muitas declarações. E aí a gente vê as pessoas aí vendo os posts e comentando, muita gente falando: ah, agora vai acabar o mundo, agora vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. O que a gente vê hoje é essas tensões entre China, Estados Unidos e Rússia. E é por isso que essa dúvida paira na cabeça de muita gente. Mas será mesmo que o mundo de hoje quer ou precisa de uma guerra nessas proporções? Vamos entender isso juntos. Em 1929, aconteceu uma crise nos Estados Unidos que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Essa crise aconteceu por alguns fatores. A gente pode considerar primeiro a superprodução que acontecia na época. Isso porque depois da Primeira Guerra Mundial houve um crescimento rápido da produção, mas a demanda não acompanhou. E isso levou a estoques excessivos muito grandes, né? E aí a queda nos preços. Um outro fator também que contribuiu para a crise foi a valorização artificial das ações na Bolsa, que foi alimentada por especulação e também por crédito fácil. Também tem outras causas que influenciaram na crise, mas não dá para a gente detalhar nesse vídeo. O importante é saber que essa crise gerou um desemprego nos Estados Unidos que chegou numa taxa de 25%. Indústrias, empresas faliram nos Estados Unidos, muita gente ficou em situação precária. E essa crise também começou a afetar outros países que estavam conectados com os Estados Unidos. Afetou a Alemanha, afetou o Reino Unido, afetou o Brasil, inclusive, com a crise do café. E essa crise começou a alimentar outras ideologias, como o socialismo, o fascismo, o nazismo. O que estava acontecendo no mundo era o surgimento de regimes autoritários. A gente tinha o Japão imperialista, a Alemanha nazista, Itália fascista. Todos esses países estavam buscando expansão territorial e hegemonia. Então o resultado disso tudo foi que o mundo entrou num barril de pólvora, com motivações econômicas, ideológicas e territoriais prontas para explodir. Se a gente for comparar o cenário global da Segunda Guerra Mundial com o mundo de hoje, a gente vive num mundo bem diferente do que era. Hoje a gente vive num mundo mais globalizado. Potências como Estados Unidos e China têm relações comerciais muito profundas. Então um conflito direto entre as duas potências hoje seria desastroso tanto para os Estados Unidos como para a China. E como todo mundo sabe, essas potências possuem um arsenal nuclear muito forte, que traria uma destruição total, algo totalmente imprevisível, o que não é bom para nenhuma das partes. E hoje existe um maior acesso à informação, apesar das fake news. Então é mais difícil para um governo manipular a população para entrar numa guerra. E apesar também das falhas que a ONU tem apresentado, ela ainda existe como um órgão multilateral, que pode mediar algum possível conflito entre nações. Fora isso tudo, Estados Unidos, China, Rússia, são países que possuem interesses. Para os Estados Unidos, por exemplo, seria interessante manter uma hegemonia global e não comprometer o seu comércio, apesar das decisões que o Trump está tomando ultimamente. A China, por exemplo, está focada no crescimento econômico e tecnológico. Então um conflito seria prejudicial para o seu plano a longo prazo, por exemplo. A Rússia, por exemplo, no momento busca uma maior influência regional, mas ela sofre sanções econômicas severas para poder sustentar algum tipo de conflito. Então o que a gente pode afirmar é que sim, existe uma tensão geopolítica muito alta, mas falar em alguma guerra, uma grande guerra, ainda é muito precipitado. Existem conflitos sérios em curso, como a guerra da Ucrânia, como a crise do Oriente Médio, além da crescente rivalidade entre as grandes potências como Estados Unidos, China e Rússia. Mas como eu falei, a dissuasão nuclear, a interdependência econômica desses países e os esforços diplomáticos ainda são fatores que dificultam muito a escalada desses conflitos para uma grande guerra. É lógico que, por outro lado, se essas grandes potências, por um acaso, entrarem num conflito,
ou se o colapso do Império Americano for mais acelerado do que a gente imagina hoje, isso pode sim contribuir para a escalada para uma grande guerra.